Crise no Vaticano. Para onde irão os católicos? Mensagem do dia 1º de agosto de 2018. Senhor Jesus, por favor, vamos precisar da sua graça para navegar na programação do passado e receber o que você vai nos revelar. Por favor, Senhor, deixe a sua mente estar em nossas mentes para nos concentrarmos apenas em você, com o discernimento para dizer a verdade do erro. Amém. Bem, pessoal, rapaz, recebi uma informação interessante e é muito raro eu sempre clicar ao lado e assistir a um vídeo de alguém. Mas Mark Taylor, por acaso, tinha uma manchete que me chamou a atenção e eu senti que precisava clicar nela. Meio que sentindo... eu deveria? Não, eu não deveria. Deveria? Não, eu não deveria. Mas eu fiz. E acabou por ser o Espírito Santo. Se foi a escolha dele para mim. E esta é uma das mais excitantes notícias que eu ouvi há muito. E o Senhor confirmou que o que Marcos disse é absolutamente verdadeiro. Então aqui está. O vídeo é Quando Grandes Nomes Vão para Baixo. Esse é de 25 de janeiro de 2018. Todos os caminhos levam a Roma. E Marcos começa aqui. O Espírito de Deus diz, o Papa e o Vaticano. É isso mesmo, o Papa e o Vaticano não estão promovendo o meu reino, mas estão ajudando o reino das trevas. Nenhuma novidade. Muitos estão dizendo que este é o último Papa, mas não é com razões que eles pensam. Este será o último Papa pelo que eu, o Senhor Deus, estou prestes a fazer. Vou expor este Papa e todos aqueles sob o seu comando por toda a corrupção que ele e o Vaticano estiveram envolvidos durante séculos. O Espírito de Deus diz, há um tremor chegando a este Papa e ao Vaticano, pois vou dividir o Vaticano e sua liderança aberta para todo o mundo ver o funcionamento interno desta antiga besta. Este Papa, o Vaticano e toda a sua liderança desmoronarão. Eu vou puxar o véu para mostrar o quão profundo e escuro o engano tem sido. Você sussurra em suas câmaras internas. Nós não respondemos a ninguém. Ninguém está acima de nós. Ninguém pode nos responsabilizar. Eu, o Senhor Deus, vejo tudo e chegou a hora em que vou responsabilizá-los por sua escuridão. Essa exposição será de tal magnitude que as pessoas dirão, o que fazemos agora? Para onde vamos agora? Nós não queremos nada com isso. Nós não temos religião agora. Milhões se afastarão de sua religião, pois isso afetará outras religiões também. Interessante. Eu não sei se você pode notar os sinos tocando ao fundo, mas são os sinos da igreja que estão saindo. O Espírito de Deus diz, meu exército está pronto? Você está pronto para receber essas pessoas? Você está pronto para receber a minha colheita que vai acontecer a partir desta exposição? Prepare-se para o tsunami de pessoas que estarão famintas por mim e não terão para onde voltar. Prepare-se agora. Todos os caminhos levam a Roma. Bem, esta é definitivamente uma interessante profecia que ele havia recebido. E a razão pela qual estou compartilhando com você é porque estamos preparados para lidar com essas pessoas? Eles estarão vindo. Eles virão de uma tradição e estarão muito perdidos, sabendo que houve muita corrupção desde o início dessa tradição. Na verdade, não desde o começo. A partir de 300 anos, a partir desta tradição, porque no início com os apóstolos não era corrupto. Foi quando as pessoas estavam sendo martirizadas. Quando se tornou corrupto foi quando se tornou uma religião estatal de Roma. Ele também prossegue, neste particular, para mencionar algumas descobertas arqueológicas que serão feitas e algumas pessoas especularam que é a Arca da Aliança. Não é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança já foi encontrada e está
eu acredito, nas mãos do povo judeu. E eu acho que eles tentaram tirar o sangue do propiciatório e não conseguiram. Continua voltando. Isto é exatamente o que eu vi em meditação e oração. Eu não vou elaborar mais sobre isso, mas não é a Arca da Aliança. Pode ter algo a ver com uma coisa alienígena sendo exposta. Eu não sei. Pode ter a ver com doutrinas que foram retidas de nós. Quem sabe? Mas eu sei, por experiência própria, por ter estado na Igreja Católica por muitos e muitos anos, que há coisas boas e más lá. E o mal está prestes a ser expurgado. Mas não vamos jogar fora o bebê com a água do banho. Ou seja, não devemos rejeitar uma coisa boa devido à contaminação ou sujeira que se encontra em seu entorno. Vamos dar uma olhada nisso, porque cada religião e grupo religioso nesta terra tem corrupção e erro. Ambos. Portanto, não somos ninguém para andar e pavonear e dizer que temos toda a verdade e nada além da verdade, porque todos nós somos falíveis. Mas eu acredito que o Senhor quer abordar este evento e nos preparar para receber essas pessoas com um bom espírito, com o Espírito Santo e com a camaradagem, mas também para poder resolver qualquer coisa falsa que surja. Assim, eu perguntei ao Senhor, o que é isto tudo? E ele disse, você queria saber? Não que você nunca tenha conhecido em seu coração. No entanto, os detalhes permanecem um mistério. Isso deve acontecer. A instituição deve ser despojada de seus poderes antigos. A antiga serpente, de fato, ganhou o controle e começou a se manifestar mais abertamente nos últimos anos. Embora, desde o início, Claire, começando com Judas, eu tivesse traidores em meu meio. Ela é a minha igreja, e os portões do inferno tentaram, mas ela não sucumbiu. Pelo contrário, ela só está dominada por um período e uma estação nesta escuridão. Nunca escolhi ter um governante sobre minha igreja, como a aristocracia romana fez. Todas essas formas e costumes serviram ao seu propósito por um curto período de tempo, mas rapidamente deram lugar aos interesses privados dos ricos e influentes. Ele está falando aqui sobre Roma. Quando Roma entrou na igreja, esse foi o começo da bagunça. Esta não é a ordem apropriada para a minha igreja. Ele está se referindo à hierarquia. Qual é a ordem apropriada? É assim que começou, reunindo-se em casa, na pobreza e na simplicidade. As catedrais não foram minha ideia. Elas são uma abominação para mim. Elas são um lugar onde o sistema de castas é aplicado e cada nível de corrupção moral é usado para ganhar influência. Esta não foi minha ideia. Eu não posso afirmar isso com bastante ênfase. Faça mausoléus e museus ornamentados se desejar, mas não a minha igreja. Ela deve se assemelhar às antigas sinagogas, onde qualquer pessoa, mas especialmente o homem comum, pode se sentir em casa. Mas, Senhor, e aqueles que disseram que você lhes disse para construir algo em honra sua? Eu disse? Onde pessoas de influência e cultura, pessoas de notoriedade pudessem se reunir para adorar? Eu ordenei que isso acontecesse? Não, não, e enfaticamente não. Eu quero a igreja modelada na antiga Jerusalém e nas primeiras sinagogas, onde a riqueza entra, mas o status e a influência também. Meu templo em Jerusalém é outra história,
porque aqueles que servem lá estarão além da vergonha e escolhidos pelo Espírito, não por carne e sangue. E sobre as relíquias, Senhor, e a arte? Deixe-as serem armazenadas em um museu e deixe que aqueles de riqueza e influência recebam o dinheiro desse esforço e alimentem os pobres, comprem remédios, providenciem missões. Eu quero que as riquezas e influências não tenham nada a ver com a minha igreja, exceto no exemplo do meu templo em Jerusalém. Uau! Como tudo isso vai se desdobrar? Em ondas de choque. Jesus respondeu: Ainda assim, preparei totalmente a rede de segurança para a transição. Eu quero que você use seu dom para trazer almas para o entendimento dos meus caminhos. Embora você seja censurada e excluído por certos grupos cristãos influentes, eu não censurei você. Na verdade, eu fiz você ser tão levemente, bem, como devo dizer? Diferente, uma desajustada. Sim, isso diz perfeitamente. Você é meu pequeno desajuste. Obrigado, Senhor. Meu amor. Continuou ele. Seja fiel ao que está diante de você. Diligente. A música é sempre uma parte da sua vida, mas também a administração. Tanto você quanto Ezequiel juntos, pois ele estará atento aos seus caminhos e você estará equilibrada um pelo outro. Seja sempre fiel à santidade desse relacionamento. Não permita que nenhuma ambição egoísta se infiltre, porque seria a sua ruína. E não pense que o inimigo não vai tentar derrubá-los. Ele certamente tentará. Eu quero que você comece a ensinar como era a minha igreja no começo, antes de Roma. Tantas mentiras são abundantes em ambos os lados, protestantes e católicos e ortodoxos. Você deve revelar isso como eu os revelo a você, pois eles são uma praga. Dinheiro, influência e poder estarão sempre por trás das portas de uma fé corrompida. Lembra o que eu disse ao meu povo sobre os fariseus? Os escribas e fariseus sentam-se no assento de Moisés. Então pratique e observe tudo o que eles dizem. Mas não faça o que fazem, porque não praticam o que pregam. Mateus capítulo 23, versículos 2 e 3. Senhor, ao invés de pesquisar, por que comecei a pensar? Oh meu Deus, como vou fazer isso? Eu vou voltar e ler Joséfo e os diferentes historiadores? Como vou fazer isso? Isso não é o meu estilo, mas estou disposta a fazer isso se o Senhor quiser. Certamente vou ler as Escrituras e examiná-las cuidadosamente. Mas eu disse: Senhor, em vez de pesquisar o que os homens escreveram, por favor, você pode ser a fonte e, se houver algo que eu deva ler, por favor me diga. Jesus continuou: Em primeiro lugar, meu povo, eu quero seus olhos em mim, e somente em mim. Haverá professores, designados, e tudo será muito familiar. E, no entanto, assim como Moisés tinha 70 homens responsáveis por transmitir a lei e assegurar que a justiça fosse feita, e houvesse uma hierarquia, isso será mais evidente quando eu vier a governar. Mas mesmo antes disso, eu quero que todos os meus verdadeiros cérebros do coração busquem meu coração e minha confirmação sobre o que estou dando a Claire para que seja ensinada. Eu não quero uma partícula de intolerância ou julgamento em suas fileiras, moradores do coração. Por favor, não denigra o que é sagrado. Não aceite suas tradições
e ensinamentos de vários mestres como absolutas. Somente a minha palavra é absoluta, e dela virá a verdade completa. Sim, poder, influência, riqueza e controle distorceram muito do que eu ensinei e o que o Espírito Santo ensinou através dos tempos. Minha igreja é um corpo em amadurecimento e crescimento. E você terá que aprender a discernir a verdade do erro, porque haverá muitas coisas que não lhe parecem certas, baseadas em suas experiências passadas de aprendizado. Mas eu estou te avisando com antecedência. Se você mantiver seus ensinamentos passados por várias pessoas, mesmo que eu os prove ao contrário das Escrituras, você se desviará. Concentrei-me no discernimento neste canal muitas vezes. O motivo é bastante simples. Eu sabia que isso estava chegando. Eu sabia que você ficaria escandalizado e confuso. Eu sabia que você já havia caído em erro através dos ensinamentos de muitos ministros famosos que estavam passando os erros de seus professores para você. Pressupostos sem provas. E não tendo tempo para fazer sérias comparações com as Escrituras, serão seu ponto de partida da verdade. Eu estou implorando para que você estabeleça suas reações automáticas e vá mais fundo. Eu tive que fazer isso com Claire. Ela tinha muitas presunções e atitudes que não me agradavam, e na verdade eram mentiras nocivas, prejudiciais e mentirosas. Ela foi varrida dessas atitudes e é por isso que eu a estou usando neste canal para expor o que eu sempre quis que você conhecesse e usasse como ajuda em sua jornada em direção ao céu nesta terra. Minha igreja era o olival, as praias do mar da Galileia. Minhas lições foram pontuadas por moedas perdidas, velas, ovelhas e lavradores. Se você me observar com cuidado em como ensinei, sempre foi com simplicidade e clareza que alcançou o menor denominador comum de homens, mulheres e crianças. Não ensinei com longos tratados, palavras de 10 letras e o sotaque dos ricos. Ensinei com total simplicidade as mais profundas verdades que qualquer pessoa numa sociedade agrária iria compreender instantaneamente. Eu não estou condenando trabalhos acadêmicos. Eu estou meramente apontando você na direção do meu estilo de pregação. Hoje você pode usar smartphones para ilustrar um ponto, onde antigamente eu usava o fermento dos fariseus, ou um odre velho com vinho novo. Eu não estou dizendo que você deve ser arcaico. Isso significa usar exemplos obsoletos dos meus dias na Terra. Mas estou dizendo que seus ensinamentos devem ilustrar a verdade e, ao mesmo tempo, apelar e ser compreendidos pelo homem comum. Não há espaço para a aristocracia em minha igreja. Somos uma família e, como família, cuidamos uns dos outros e respeitamos nossos pais e mães. As igrejas modernas transformaram a fé em uma indústria lucrativa. Isso é abominável para mim. Repito, isso é abominável, detestável, nauseante para mim.
Quantas pessoas vão ao ministério para ganhar dinheiro? Mais do que você gostaria de saber. Quantos peneiram a igreja por diferentes programas para construir uma empresa próspera, não um lugar sagrado para morar? Eu conheço bem a natureza do homem, e é por isso que minha igreja deve ser composta de células que funcionam bem dentro do corpo, sendo um suporte para o outro. Não ministérios de TV competitivos, grandes nomes e grandes organizações empresariais. Eu não tenho nada contra levar a palavra ou ilustrações da palavra para o povo, e por isso muitos são forçados a usar propaganda. O que me oponho é a alta monetização monetária desses recursos e os cultos que cultuam diferentes professores e as discussões e combates que acontecem entre os ensinamentos. Você tem muito a aprender e a entender o que é agradável a mim, meu querido e querido corpo. Pelo que entre os homens é altamente pensado, é uma abominação diante de Deus. Lucas capítulo 16, versículo 15. Tradução Darby. Se você, meu povo, pudesse acompanhar-me ao céu, veria que os altamente exaltados são donas de casa, pregadores de rua, vivendo em uma vida simples. Missionários, todos que vivem para mim e não pensam nos valores deste mundo. Estas são almas consumidas com amor de mim, não amor ao dinheiro. Muitos que viveram vidas privilegiadas na terra agora estão vivendo em pequenas e humildes casas no céu. Eles não são conhecidos no céu como bem-sucedidos. Ao contrário, eles praticam humildade, revelando o erro de seus caminhos na terra, e porque sua recompensa é tão humilde, comparada com a maneira como eles viviam na terra. E ainda assim, em certos distritos, você pode ver as mansões daqueles que viviam em absoluta pobreza na terra, enquanto eles davam toda a atenção aos seus ministérios, não guardando nada para si mesmos. Você vê? Não é de admirar, portanto, que as instituições que se glorificaram privaram os necessitados e exploraram os desamparados. Não é de admirar que estejam prestes a ser totalmente expostos como instituições dedicadas a Satanás. E ainda assim, você não pode jogar o bebê para fora com a água do banho. Ou seja, não devemos rejeitar uma coisa boa devido à contaminação ou sujeira que se encontra em seu entorno. Jogue fora a água imunda e cuide do bebê. Não é tarefa fácil para pessoas apanhadas no mundo, pessoas que não investigam as alegações de seus professores. Um povo que está mais envolvido em pertencer a um grupo do que pertencer à verdade. O que vou revelar a vocês é sobre a simplicidade e pureza da fé que entreguei aos apóstolos e em algum momento foi denegrida pelas opiniões e ambições políticas do homem. Não existe uma igreja sem erro ou corrupção. Não há. Portanto, não seja rápido em encontrar falhas em nenhuma delas em particular. Seja rápido em me buscar
e investigue o que as Escrituras estão dizendo em seu contexto apropriado. Seja rápido em ser provado errado em suas suposições do passado, porque você certamente descobrirá erros em seu pensamento. Há poucos, se é que algum, que não tenha encontrado falta ou acusado qualquer igreja. E essas almas são aquelas que estão próximas da santidade. Então, minha primeira parte desses ensinamentos é simplesmente que eu escolhi 11 pobres e simples trabalhadores da classe trabalhadora como meus apóstolos, e um erudito. E o erudito Judas foi aquele que se enforcou depois de me trair. Isso é um aviso para todos andarem em humildade, simplicidade do tesouro, abster-se de pretensão e posição. Não busque essas coisas para que Satanás não se apaixone por você. Em vez disso, procure abraçar a humildade de um pescador, e eu farei de vocês pescadores de homens.